Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Agradeço a presença de todos. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem, todos aí com saúde. E desejo que a espiritualidade esteja ao lado de vocês, protegendo, amparando, onde quer que vocês estejam. Hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, a parte 2ª, capítulo 7, sobre a infância. Então, as questões aqui vão de 379 a 385, e eu aconselho, se vocês puderem parar um pouco o vídeo agora e abrir o Livro dos Espíritos, fazer a leitura dessas questões e depois voltar para o vídeo, é melhor. Se não, fiquem com meus comentários aqui e depois deem uma lidinha, porque eu acho que é enriquecedor sempre, tá certo? A gente não consegue abordar todos os temas do Livro dos Espíritos, de todas as questões, por conta do tempo aqui, tá certo? Então vamos lá. Primeiro é importante a gente entender aqui que a infância, né, ela hoje na ciência ela divide em várias etapas. Então a primeira, a segunda, a terceira infância ela vai até a adolescência, né, até o começo da adolescência. Então as perguntas aqui, pelo que eu percebi, que Kardec fez para os espíritos, elas estão muito mais voltadas à primeira infância, tá? Então a primeira pergunta que ele faz aqui, ele pergunta se o espírito de uma criança ele é tão desenvolvido quanto o espírito de um adulto, né? E como nós já estudamos na doutrina, nós sabemos que o mesmo espírito que está hoje no meu corpo de adulto é o espírito que já estava no corpo de criança. A diferença é que nós encarnamos, né, no corpo material, e a memória das vidas passadas, dos acontecimentos passados, ela é suprimida, né? Nós vamos desenvolvendo nossas faculdades intelectuais, mentais, espirituais ao longo do crescimento do corpo físico. Então o espírito ele vai se desenvolvendo conforme o corpo físico também se desenvolve, né? Conforme os músculos, o crescimento, o desenvolvimento intelectual, conforme vai aprendendo, vai se desenvolvendo. Então o mesmo espírito que estava lá no corpo da infância é o espírito que está no corpo de adulto, né? Nós entendemos aqui na doutrina espírita que são várias as encarnações. Essa daqui não é a primeira existência do meu espírito, não é a primeira existência do seu espírito. Pela doutrina espírita, essa daqui é uma de muitas encarnações que nós já passamos, certo? Então não tem essa distinção quanto ao espírito que está no corpo de adulto ou o espírito que está no corpo de criança. Não há essa retirada, ficou adulto, então vamos retirar esse espírito e colocar um de adulto, tá? Então esse é um primeiro ponto interessante que vocês têm que ter em mente isso, né? O desenvolvimento, a gente quando encarna, nós trazemos toda a bagagem de vidas passadas. Então, como vemos aí vários exemplos de espíritos elevadíssimos em corpo de criança, né? Que já vem com conhecimentos intelectuais, culturais, que nós aqui ficamos assustados. Como aquela criança já tem aquele conhecimento, já consegue produzir obras musicais, né? Consegue produzir obras intelectuais, tem um desenvolvimento muito grande, que a encarnação simplesmente todos começando do zero não explicaria esse desenvolvimento, essa desenvoltura, né? Alguns seres já vêm com capacidades espirituais muito elevadas, né? Tem crianças que têm poderes de cura, tem a vidência desenvolvida, tem diversas manifestações mediúnicas que eles já trazem como ferramenta para desenvolver nessa existência. Então não há isso, né? O corpo que está na criança é o corpo do adulto, é o espírito que está ali, pode ter milhares, milhões de anos de existência e de caminhada, né? Pode ser mais velho do que nós. O seu filho o espírito que ali está, pode ter muito mais anos, muito mais experiência do que nós, né? Do que os pais, do que qualquer outra pessoa que esteja na fase adulta. Outra questão aqui que se coloca, né, é por que as crianças, por que o bebê na infância ele chora, né? Porque ele demonstra seus sentimentos, suas necessidades por meio do choro. E aí os espíritos respondem que isso se dá muito pelo fato de obrigar aquela pessoa que está cuidando daquela criança
a que tome os cuidados, que tenha o asseio, né? Que utilize das técnicas para socorrer aquele ser, para ajudar, para auxiliar. Imagine uma criança que já nasce, que só sorri, né? Que não chora, que não demonstra uma necessidade básica. Se o pai ou a mãe ou quem está cuidando não tem um preparo ou não se atenta para que aquela criança precisa comer, precisa fazer as necessidades, tem uma série de cuidados que ela precisa, porque o ser humano ele não consegue se manter sozinho, não é igual um animal, uma zebra, qualquer outro, uma girafa que nasce da mãe e ela logo já está andando, conseguindo dali um pouquinho comer e de certa forma consegue se manter sozinho. O ser humano não, né? Ele é totalmente dependente até certa idade. Então precisa de cuidado, e onde ele expressa isso é por meio do choro, né? Por meio do barulho, de chamar a atenção da pessoa que cuida. Então também essa foi uma das perguntas que os espíritos fizeram. Outro caractere importante que eu vejo que tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho nos traz é essa questão da angelicalidade das crianças, né? Por mais que seja um espírito ali que tenha diversos atrasos morais e intelectuais e inclinações para o lado mal, né? Para coisas negativas, por mais que ele tenha essas inclinações, e muitas vezes tem até brigas, os pais podem estar cuidando, podem estar gerando ali um ser que é inimigo mortal, né? Ou gerando dois seres que são inimigos mortais ali, que vai vir para reparar uma série de problemas, uma série de danos, alguém que fez muito mal a outra, uma família inteira, e ele está vindo naquele seio familiar para reparar isso, para consertar esses problemas, para superar essas dificuldades, né? Como nós estamos aqui num mundo de expiação e provas, isso acontece, né? As famílias são formadas com seres que são afins e os que não são afins, mas que precisam reparar muitos débitos. Então, para auxiliar no desenvolvimento, na criação dessa criança e para se diminuir essa animosidade, essa raiva, esse rancor alimentado muitas vezes por séculos entre esses seres, a criança ela vem toda com esse caráter mesmo angelical, né? Com essa postura de aprendizagem, né? A postura de aprendiz, de estar sempre querendo saber, né? De ser subserviente, de ser dependente daquele pai, daquela mãe, daquele adulto. Quando eu digo pai e mãe, não necessariamente são pai e mãe consanguíneos, né? Essa questão acredito que já foi superada. Pai e mãe adotivo, um tio, uma avó, a pessoa que cuida daquela criança, que vai ser responsável pelo crescimento, pelo desenvolvimento dela, tá? Então, quando eu me refiro nesse termo de pai e mãe, de criação, tenham em consideração isso, tá bom? Que é muito maior do que simplesmente os laços consanguíneos. Então, é importante que esse pai e essa mãe não tenham raiva, não queiram matar aquele ser, por exemplo. Imaginem, vou dar um exemplo aqui, se o pai e a mãe de Hitler soubessem que ele faria tudo o que fez, ou diversos exemplos aí na sociedade, entendendo a natureza humana ainda com diversos problemas, eu acredito que se geraria uma discussão. Vale a pena manter essa criança viva para ele fazer todas as maldades que ele é capaz de fazer, com a maldade que ele já traz dentro dele, com as más inclinações e tudo? Então, a espiritualidade é muito, muito sábia. Acontece isso, né? Nenhum pai, nenhuma mãe é responsável inteiramente pelos destinos de um filho, mas colabora muito. Então, a espiritualidade já coloca todas essas facilidades para auxiliar com que esse pai e essa mãe cuidem da melhor forma possível, derramem seu amor, passem todo o seu conhecimento, passem toda a sua sabedoria, para que essa criança possa florescer e se tornar o adulto que ela precisa, né? Receber os conhecimentos, ensinar para esses pais, ter essa energia de troca entre os familiares,
que vai fazer com que a família como um todo floresça, a família como um todo cresça e essa criança também adquira nessa fase da infância todos os conhecimentos, todas as bases morais, intelectuais, para que ela possa lutar com mais afinco contra as más inclinações, né? Nesse sentido que Kardec aqui, que os espíritos explicam, né? Que é a importância da infância nesse sentido de não o espírito ele já não demonstra todas as más inclinações ou todas as boas inclinações logo de início. Imagine você criando uma criança de 4 anos com a personalidade, vamos dizer assim, ou com o jeito de ser de uma pessoa de 50, de 60 anos, né? Já desenvolvida intelectualmente, moralmente, no auge de suas capacidades ali, sendo intransigentes, tendo a personalidade dela, com as imposições e tudo, falando, não quero papinha de jeito nenhum, você não sabe o que está falando, e começa aquele atrito, né? Vocês imaginem cuidar de uma criança com a personalidade de um adulto. Eu acredito que ia ser muito difícil, ia dificultar muitas coisas, ia criar mais atrito, ia criar muito mais dificuldade, né? Se você for pensar numa família onde todos ali têm suas imperfeições, suas dificuldades, suas limitações, e estão todos batalhando para vencer suas más inclinações, suas imperfeições, isso ia trazer uma instabilidade tremenda. Então, até nisso, nós formos pensar nesse aspecto, a espiritualidade de Deus é muito perfeito, porque Ele coloca as coisas certinhas, como elas têm que acontecer. E, é lógico, aí fica no livre-arbítrio de cada um. Mas a infância é muito importante, ela é o alicerce de todos nós, né? Há diversos estudos aí que mostram, estudos espirituais, cirurgias espirituais, que os adultos, eles trazem muitas feridas emocionais que foram obtidas, que foram fruto da infância, de coisas que aconteceram na infância. Então, hoje a gente tem diversas técnicas aí que trabalham esses traumas para que retirem-se diversas crenças limitantes, diversos problemas que foram originados lá atrás. Então, pessoal, é importante a gente ter muita responsabilidade quando vai tratar com uma criança, né? Tem que ter sempre em mente que aquele espírito veio ao planeta, veio para evoluir, precisa da nossa ajuda, precisa do nosso auxílio, tá? E nós vamos servir de parâmetro para ele, né? Até que ele possa tomar suas decisões. Mas sempre tenham em mente de que aquele ser precisa de nós, precisa do nosso melhor, precisa da nossa total atenção, né? Ele está aqui para prosperar, para evoluir, e nós também vamos evoluir com ele, e isso é uma sementinha que nós vamos plantar dentro daquele ser, que muitas vezes nós vamos ver germinar quando ele estiver na fase adulta, no esplendor de sua vida, né? No esplendor de sua produção. Então, tudo isso vai ter um impacto, sempre vai ter um impacto. Por mais que a gente não consiga medir, muitas vezes na hora, uma ou outra situação, uma ou outra atitude negativa para com uma criança, isso vai gerar reflexos nela na fase adulta. E pode prejudicar, pode atrapalhar, pode direcionar ela para um ou para outro caminho. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nisso e sempre lidar com amor, né, para todos e para as crianças também, independente do espírito que ali esteja, bom ou ruim, precisa de amor. Todos os espíritos, todos nós precisamos de amor, e é assim que a gente deve levar a vida, levar os ensinamentos, levar tudo que a gente faz. Tá certo, pessoal? Eu acredito que eu tenha trazido um pouco aqui de informação sobre o Livro dos Espíritos, e agradeço muito a presença de vocês. Fiquem com Deus, obrigado. Desculpa não esgotar o tema, mas se alguém tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição, tá? Obrigado, pessoal.